Quem é esta criança de hoje? Quem é este espírito que recebemos nas nossas turmas de evangelização, inclusive nos nossos vínculos familiares? Quem é essa criança? Qual o perfil dela? O que ela quer? O que ela traz para cada um de nós? Então, a primeira concepção que trazemos é que estas crianças que nos chegam são espíritos imortais, individualidades. Então, elas não têm como a gente dizer, faça como eu, ou se eu fosse você. Não, elas são espíritos. E essa individualidade traz as características delas socioeconômicas, culturais, familiares, as experiências de reencarnações passadas que são trazidas e acumuladas para mostrar esta criança que hoje é. Então a gente tem um cuidado de, conforme diz o Livro dos Espíritos, que as crianças estão nessa encarnação para progredir. Então, sobre esse aspecto, a nossa ação evangelizadora é muito importante por trazer o aspecto moral. A outra questão que o Livro dos Espíritos nos traz, questão 379. O espírito reencarnado atua de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, diante disso, a gente vai analisar esta nossa criança tendo um olhar mais sensível, uma percepção mais apurada, para entender aquele espírito que nos chega ao convívio. E aí tentar encontrar as nuances, os detalhes, para aí sim podermos entender como será a nossa dinâmica de atividade de sala, como será a nossa relação interpessoal com essa criança, como será o desenvolvimento dela a partir desses pequenos detalhes que serão observados pelo nosso olhar bem sensível. A outra questão que é trazida no Livro dos Espíritos, na questão 383, é nesse período que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. É o momento em que a infância está mais suscetível a interferências, a exemplos principalmente. Nós precisamos dar os nossos exemplos para que as crianças tenham um roteiro a seguir. E aí a gente lembra de Jesus, o nosso modelo e guia. É o grande modelo a seguir. Então nós, adultos, sejamos familiares ou sejamos os evangelizadores destas crianças, temos um exemplo a dar durante a nossa permanência com essa criança na existência, para que ela tenha acesso e aí sim ela possa reprimir os maus pendores, transformando em qualidade, pois sabemos que a reencarnação, a possibilidade da reencarnação é um ato educativo, é uma possibilidade de remodelar a sua experiência e de contribuir cada vez mais para a nossa própria evolução enquanto espírito que somos. Já que estamos falando em reencarnação, aí traz agora uma recomendação de Joana de Ângeles, que está no documento orientador publicado pela Federação Espírita Brasileira em 2016, Subsídios e Diretrizes à Evangelização Espírita Infantil. Nos diz o seguinte: a reencarnação, sem dúvida, é valioso método educativo de que se utiliza a vida a fim de propiciar os meios de crescimento, desenvolvimento de aptidões e sabedoria ao espírito que engatinha no rumo da sua finalidade grandiosa. E qual seria a finalidade desta criança se não tornar-se espírito puro, se não tornar-se um homem e mulher de bem, que possam contribuir com o desenvolvimento da sociedade, da comunidade, atingindo aquela verdadeira felicidade que está dentro de nós, mas que pode ser começada, vivenciada neste nosso mundo, na existência, desde que sejamos fraternos, desde que sejamos juntos. Já pensou a nossa ação evangelizadora com as nossas crianças, pautada na fraternidade entre uns e outros, contemplando as diferenças, as diversidades das crianças que estão conosco, né? Imagine que maravilha que hoje nós podemos incluir todas as crianças, sejam por deficiência, sejam por altas habilidades, sejam por questões étnicas, questões de gênero. Tudo isso são possibilidades que vêm abrir o nosso horizonte para a nossa ação evangelizadora com as crianças. E não se surpreendam, as crianças têm muito a nos ensinar neste processo. Então a criança hoje ela tem que ser protagonista da sua ação, porque ela pede, ela anseia, ela mostra essas características e cabe a nós, evangelizadores, propiciar esses espaços de ação para que ela mostre todo o seu potencial dentro da nossa casa espírita,
dentro dessa reforma moral que é íntima, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então não adianta nada a gente evangelizador falar muito, ter todo o conteúdo, se a criança não consegue introspectar isso. Então é preciso que a vivência da criança seja a realidade dessa experiência moral. Então é preciso que ela vivencie esse processo enquanto evangelizada na casa espírita. Segundo ponto, como acolher estas crianças e oferecer educação moral? E aí eu volto um pouquinho que eu falei anteriormente. Papel ativo no seu processo de autoidentificação. Ela precisa saber qual é o seu lugar, quais são os seus propósitos e o que ela precisa fazer para atingir o objetivo maior, que é evoluir na existência. Então ela precisa reconhecer-se dentro de si mesma essa potencialidade e ver os melhores caminhos, óbvio, que sendo tutoriados pela família, por nós evangelizadores, mas ela precisa despertar isso em si por ela mesma. A gente não tem como dizer qual é o melhor caminho a seguir, pois só o Espírito vai saber essa realidade, vai conseguir conceber e encontrar os melhores roteiros, os melhores caminhos para seguir a jornada sempre para o alto e sempre para a frente, não é isso? E a gente vê que essas interações sociais são processos fundamentais para essas aprendizagens. E diante do processo que estamos vivenciando, finalizando a reclusão e entrando agora nas práticas educativas da convivência presencial, nós precisamos entender que estas crianças trazem os seus traumas desse processo de mais de 2 anos, né, de pandemia. Então precisamos ficar atentos a alguns aspectos. Antes de chegar à criança, a gente precisa chegar a nós mesmos evangelizadores. Nós estamos preparados para acolher essas crianças que trazem essas suas dificuldades ou talvez desafios vivenciados durante o período da pandemia, e nesse encontro presencial nós estamos preparados para atender as demandas dela? Como se nós não conseguimos atender nem as nossas demandas em princípio? Então precisamos voltar o nosso olhar primeiro para nós evangelizadores, para nós trabalhadores do grupo de evangelizadores da Casa Espírita, nos juntarmos, nos fortalecermos para, com esse fortalecimento, abrir as portas das nossas casas, a chegada dessas nossas crianças, reconectando-as a nós e ao próprio movimento espírita. Mas para isso, como o próprio Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Então precisamos estar muito amados conosco mesmo, para depois chegar à criança e fazer esse processo fraterno de acolhimento dessas crianças que estão retornando aos pouquinhos às atividades presenciais. Postura ativa de nós evangelizadores perante as nossas crianças. Buscarmos o que ela tem de melhor, valorizarmos e fazer que no próximo encontro elas tragam os resultados desse aspecto positivo que elas têm, valorizando. E se tivermos algum aspecto que aparentemente seja negativo, mas que a gente compreende como educativo, que a gente, junto com a criança, a gente vá descobrindo e mostrando novas possibilidades, e aí sim, para todo direito existe um dever. Então a gente vai mostrando às crianças, desde as menores, quais são os deveres dela para com a família, para com a casa, para com a evangelização, para consigo mesmo e para a comunidade que ela convive. É necessário que a gente traga esse olhar. E aí precisa escutar muito. E aí no documento orientador, na qualidade relacional, ele fala na escuta, na fala e no olhar sensíveis. Precisamos entender a singularidade de cada criança. Agora, perceber que a singularidade de cada criança é necessário também que a gente encontre os limites que a gente vai colocar para elas. E que elas possam compreender, todos nós precisamos de limites. Então não é ao Deus dará, né, como se diz popularmente. A gente tem que criar regras combinados com essas crianças e junto com as famílias. Porque a ação evangelizadora ela não se conclui à saída da criança da casa espírita. Ela tem que ser mantida durante toda a semana até o próximo reencontro. Então a família tem que ser uma participação ativa nesse ato de evangelizar. E a gente inclui nesse ato de evangelizar a família, o evangelizando, o evangelizador, a casa espírita. E é tão importante envolver a casa espírita que na nossa campanha deste ano, de 45 anos da campanha permanente Ação Evangelizadora
de infância e juventude, nós temos um material específico para os dirigentes das casas espíritas. É preciso que haja uma comunhão, união de esforços para que a ação evangelizadora aconteça e que possa atingir essas crianças o mais fundo do seu ser. E aí precisamos dos nossos encontros com todas as gestões das casas espíritas, entre nós, casa, e não esperar somente que a casa espírita traga a solução para a nossa ação evangelizadora. É se propor também a apresentar projetos, planos de ação que venham a contribuir com o desenvolvimento desta criança na casa espírita, ela tornando-se uma pessoa pertencente à instituição espírita, e não aquele que chega apenas no dia da evangelização. E isso vai gerar frutos quando ela chegar o momento de transitar pela juventude espírita e mais adiante, quando ela for transitar na saída da juventude, adentrando aos grupos de estudos, aos trabalhos da casa, qualquer que sejam, que esse trabalho da casa começa a acontecer ainda no período da juventude. Então a gente precisa trabalhar bem a infância, aceitar a sua singularidade, a sua diversidade, preparando-a sim, não para a convivência conosco, mas de viver o mundo a partir delas. Autonomia, independência, protagonismo. Então, as nossas crianças, desde as mais tenras faixas etárias até as mais avançadas, podem atuar de forma protagonizadora, fazendo do nosso movimento espírita um fortalecimento, algo melhor. E aí as estratégias elas vão diferenciar de cada casa espírita, de cada cultura, de cada região. Então, se nós, evangelizadores, estivermos estimulados para essa ação, para esse novo normal que está sendo construído a partir de já, nós conseguiremos que essas nossas crianças estejam estimuladas a seguir Jesus, a seguir as propostas evangelizadoras do Cristo, sempre devotadas à intimidade dessa criança com o Criador, com Deus, que é um dos grandes objetivos da ação evangelizadora, integração da criança consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Então estejamos todos preparados, estimulados, alegres e felizes pela oportunidade na reencarnação de estarmos evangelizadores. E vamos sentir lá no fundo da alma essa possibilidade, esse evangelizador latente dentro de cada um de nós. Vamos deixar essa luz brilhar, vamos deixar que essa luz encandeie a sala de atividade, a casa espírita, nossa humanidade. Pois evangelizar é, acima de tudo, caminhar com Jesus, tendo como base doutrinária a proposta espírita. Então vamos estudar, vamos participar das formações continuadas, vamos participar sempre, trocar ideias, formar grupos de estudos para entender esta nova criança que nos chega às mãos no período pós-pandemia. Estejamos atentos, cuidemos de nós, cuidemos das nossas crianças, cuidemos da família, cuidemos da instituição espírita e cuidemos do movimento espírita para que ele possa crescer, para que ele possa se aprimorar com a contribuição de cada um. E aí eu vou citar um baiano querido, Leopoldo Machado, onde ele diz: ombro a ombro, lado a lado. Então, sigamos juntos nessa jornada evangelizadora, fazendo o melhor, dando o que tivermos de melhor de dentro de nós, contribuindo sempre para essa ação, que é uma ação coletiva, agregando esforços, unindo almas, fraternos, caridosos, o amor acima de tudo.